Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a continuação do verbo. Nós vamos falar do modo e tempo do verbo, né? Como que é o modo, né? De que forma que esse verbo se expressa e qual é o momento em que ele está. Então, cada modo terá uma quantidade ali dentro de tempos verbais. Vamos lá entender quais são e o que expressa os modos verbais. O primeiro aí é o indicativo. O indicativo indica certeza. A professora comeu a maçã. Certeza, tá? Eu viajei semana passada, certeza. Agora o segundo é o subjuntivo. Ele exprime aí desejo, possibilidade, dúvida. Ele não tem nada de certeza. O aluno quer que a professora coma a maçã. Olha, é um desejo dele. Não tem uma certeza. Então, é um verbo que ele é do modo subjuntivo. E nós temos o verbo no imperativo. Então, nós temos, já falamos lá, do indicativo, certeza, do subjuntivo, que pode ser uma possibilidade, uma dúvida, um desejo. E o imperativo vem do imperador. Eu canso de falar para meus alunos, o imperador manda, coma a maçã. Então, olha, coma a maçã. E aí você tem já uma ordem. Aí nós temos uma grade aí mostrando essas questões, né? Do indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, possibilidade, imperativo, ordem. Mas nós vamos para os tempos verbais. O indicativo, ele tem aqui, eu vou contar para vocês, ó. 1, 2, 3, aqui ele tem 3. Aí ele tem aqui 4, desculpa, ele tem 3, aqui ele tem 4 e aqui ele tem 5, 6. Então, o tempo verbal no indicativo, os tempos verbais indicativos, eles são... Desculpa aqui. Eles são 6, tá? E como eles se dividem? É o seguinte, passado são 3, presente aqui são 1 e futuro são 2, tá? Então, são 6 tempos verbais dentro do indicativo. Aí nós temos pretérito, futuro e presente. Vamos lá ver o que nós temos aí para falar sobre cada um. Nós temos o pretérito mais que perfeito. É uma ação que acontece antes de uma outra ação que também foi no passado. Aí nós temos tomara e não tomará. Aí já é outra tempo verbal. Então, ó, tomara café antes de ir para a escola. Então, esse verbo aí não é tomará, é tomara café antes de ir para a escola. Ó, vendera muitas roupas antes de se tornar professora. Ok. Então, nós temos aí o tomara, né? Café antes de ir para a escola. Nós temos o pretérito perfeito, que indica uma ação terminada ocorrendo apenas uma vez. Quer dizer, ela só fez aquilo uma vez e acabou. Ela não fez aquilo várias vezes no passado. Ela fez uma vez. Olha, o primeiro, ela fez uma coisa antes de outra coisa no passado. Esse aí, o perfeito, ela fez uma e já acabou. Ela não fez várias vezes aquilo no passado, ela fez só uma. Aí nós temos aí, ó, corri ao supermercado ontem antes que fechasse, né? Corri ao supermercado antes que
Fechar-se, eu corri. Amei apenas uma vez. Ó, amei. Amei. E corri, tá? Fechar-se já é um outro tempo verbal, ok? Aqui nós temos o corri, tá? O corri ao supermercado ontem, quer dizer, então foi uma atitude que ocorreu ontem, ó, o verbo, ele ocorreu ontem, uma vez só. Agora prestem atenção, o pretérito imperfeito, ele indica um hábito no passado. Você fazia muito aquilo no passado, né? E ocorreu várias vezes no passado. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, quando eu era criança, eu andava muito. Então, olha, eu andava muito. Ou eu morava, eu comia muito. Eu não comi. Olha, quando eu falo eu comi maçã ontem, foi só uma vez. Agora eu comia muita maçã. Então é o pretérito imperfeito. É quando você tinha o hábito de fazer aquilo muitas vezes. Então, às vezes as pessoas ficam com dúvida na diferença do pretérito mais perfeito, imperfeito e imperfeito. Gente, tá claro. Olha, o primeiro é quando ocorre passado do passado, quando você está falando uma coisa lá do passado, que antes de algo que já ocorreu. Tomar café antes de ir para a escola. Ir para a escola já foi no passado, eu tomei café antes de ir para a escola, que foi também antes, lá no passado. O pretérito perfeito, ele foi só uma vez, acabou, não tem mais. E o pretérito perfeito, ele indica uma coisa que você tinha muito hábito de fazer. Difícil de saber quando você vai identificar lá. Esse verbo, ele é pretérito mais perfeito, ele é perfeito ou ele é um pretérito imperfeito? Não, gente, fácil demais, né? Muito fácil. Aí nós temos o presente, que é uma ação que ocorre no momento da fala, essa é a mais fácil. Você quer falar com ele? Ele está aqui, você quer, né? Você quer presente, você quer falar com ele. Ele está aqui, então presente aí. Nós temos o futuro, aí nós também temos a questão do futuro, aí nós vamos ter dois aí do futuro, aí nós temos o futuro do presente, que é uma ação que ocorrerá, é uma ação que ocorrerá depois do momento da fala. Futuro, olha, futuro do presente. Ele virá te buscar? Olha, nós estamos no presente falando de um futuro. Esse é o propriamente futuro que nós falamos, né? É o verdadeiro futuro. Ele virá? Você está no presente falando se ele virá, né? Te buscar. Então, você está no presente fazendo a referência ao futuro. Agora, o futuro do pretérito é uma ação que é uma exceção do modo indicativo, pois é o único tempo que indica uma possibilidade no passado, né? Esse aí vai indicar uma possibilidade. Eu queria aquele sorvete, né? Não tem certeza que se você tomou sorvete. Eu queria ser famosa, né? No passado. O futuro do pretérito. Lá quando eu era nova, eu queria ser famosa. Então, olha, eu queria tanto ser famosa. Eu queria. Quer dizer, eu estava lá no passado quando eu queria isso, né? Quando eu quis isso, eu estava lá no passado. Então, eu faço uma referência lá do passado, quando eu desejava algo. Difícil? Não, fácil, né? E aí, nós temos o subjuntivo, que nós percebemos que dentro do indicativo são seis tempos verbais. Pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Aí nós temos futuro do presente, futuro do pretérito e nós temos o próprio
presente, não é isso? Então, nós temos aí 6. Agora, no subjuntivo, que é o quê? Que é a dúvida, a possibilidade, nós vamos ter aí o passado, o pretérito imperfeito do subjuntivo. O que ele indica? Ele indica uma possibilidade no passado que não aconteceu. Muitas vezes o passado imperfeito subjuntivo é acompanhado pelo conectivo se. Por exemplo, se eu fosse mais jovem, faria outra graduação. Quer dizer, se eu fosse. E essa terminação é muito legal, porque quando você percebeu fosse, aí se eu falasse alemão, né? Se eu falasse alemão, quer dizer, é um passado imperfeito, né? E que ele não aconteceu. Se eu falasse alemão. Então, quando você perceber esse aqui, ó, ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Essa aqui, ó. Falasse, comesse. Se eu comesse menos, eu não estaria com a qualidade da minha saúde ruim, né? Mas que não aconteceu. Você, na verdade, come mal, né? E aí, nós temos aí o presente do subjuntivo. Ele indica uma possibilidade do presente, geralmente acompanhado pelo conectivo que. Ele quer que eu faça o modelo da maquete. Com a possibilidade, ele quer. Mas pode ser que eu não queira. E vem acompanhado aí do que, né, pessoal? E nós temos aí o futuro do subjuntivo, que também é chamado de infinitivo pessoal, pois lembra as formas com ar, né? Eles são muito confundidos, aí cai lá na sua prova. Esse verbo, ele é infinitivo ou ele é o futuro do subjuntivo? Pessoal, tome cuidado. Eu não expliquei isso até agora, mas existem as formas nominais dos verbos. Por exemplo, particípio, gerúndio e o infinitivo. O verbo no infinitivo é quando ele está na sua forma, na conjugação ar, ir. Por exemplo, falar, comer é o verbo no infinitivo. Aí nós vamos perceber que nós temos o afirmativo imperativo, né? Que ele vai indicar ordem, e o negativo imperativo, que vai de ordem. Aí eu vou dar rapidinho, porque 15 minutos não dá para colocar no Instagram. Aí para vocês gravem, tirem print. Essas são as conjugações dos verbos no indicativo. Toda vez que você tiver lá, ó, com o verbo falar, vai ser assim: falo, falas, fala, falamos, falais, falam. Vai ser sempre essa terminação. Aí, como que eu sei que é do pretérito perfeito? Porque termina em ei, né? Eu falar, falei, falastes, falou, falamos, falastes, falaram. Gravem essas terminações. Por exemplo, o verbo beber, bebi. Aí você já viu um bebi aí, você já bebeste, você viu este e você já pode pensar em pretérito perfeito. Aí você tem aí o pretérito imperfeito. Aí você tem o ava. Toda vez que você vê o ava, é pretérito imperfeito. Ele falava, né? Ou ele comia, ou ele, tu comias. Olha, o ava e o ia são terminações do pretérito imperfeito, tá? Aí pretérito mais que perfeito é o ara, pessoal, e o era, e o ira. E as terminações do futuro é o arei, erei e irei. Eu vou terminar o vídeo, porque senão não vai dar para colocar no Instagram, mas eu volto mais falando sobre essas terminações.